nós vamos ver uma parte da geometria espacial, que é o volume, trabalhar só o volume dos sólidos. Aqui eu estou apresentando o prisma. O prisma ele é classificado pelo formato de sua base. Se tiver 4 lados, é um prisma quadrangular. 3 lados, um prisma triangular. Se tiver 6 lados, prisma hexagonal. Pode ter quantos lados for, aí ele vai ser classificado com a figura. Se tiver 8 lados, por exemplo, uma figura de 8 lados é um octógono. Aí seria um prisma octogonal. O prisma ele é composto por face, aresta e vértice. Vértices são esses pontinhos que eu marquei aqui nos bicos, certo? São os vértices. Arestas são essas linhas aqui, ó, essas quinas, certo? As quinas do seu guarda-roupa são chamadas de arestas. E as tampas são as faces. Existe uma relação entre vértice, face e aresta, chamada de relação de Euler, que se eu pegar a quantidade de vértices e somar com a quantidade de faces, isso será igual à quantidade de aresta somado com o número 2. Vamos ver como aqui. Nesse prisma quadrangular, nós temos vértices. Eu tenho 1, 2, 3, 4 embaixo, logo terei 4 em cima. 8 vértices, né? Se a base de baixo é igual à base de cima, então se embaixo tem 4, em cima tem 4. Tem 8 vértices. Eu coloquei aqui 8. Mais faces. Eu tenho 2 faces tampando, uma tampa em cima e uma tampa embaixo. E tenho 4 faces em pé. Então tenho 4 mais 2, 6 faces. Somando 8 com 6, eu tenho 14 de um lado, certo? Vamos ver do outro lado. A aresta aqui, ó. A aresta nós temos 1, 2, 3, 4 em cima, 1, 2, 3, 4 embaixo. Eu tenho 4 em cima, 4 embaixo, 8. E tenho 4 sustentando, né? 4 na vertical. Então eu tenho 4, 4, 4. Tenho 12 arestas, que somado com o 2 da fórmula, fica também 14. Então é verdadeira a relação de Euler, certo? Estou provando a relação de Euler. Serve para qualquer prisma, certo? Mas nessa aula iremos trabalhar o volume. Então o volume de qualquer prisma e também do cilindro, diferença do cilindro para o prisma é que a base do cilindro é um círculo e a área da circunferência é πr, πr ao quadrado. Π vale 3,14, certo? Então, prisma e cilindro, a área da base vezes a altura dá o volume. O volume é o que cabe dentro dele, certo? Então, a área da base vezes a altura. Então, temos cilindro e prisma, a área da base vezes a altura. Como é necessário calcular a área da base, né? Necessário calcular a área da base. Aí eu botei aqui um triângulo equilátero, que é do prisma. Quando for um triângulo, que o quadrado, um retângulo, é só multiplicar a base vezes a altura, né? Mas o triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Mas se esse triângulo for equilátero, ele tem essa fórmula específica. Você bota o lado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 e divide por 4. Aí você calcula a área desse triângulo. Aí lá no caso do prisma, usa essa fórmula e multiplica pela altura dele, certo? Já acha o volume. Então, o lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4, você encontra a área do triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele apresenta 3 lados iguais, logo tem 3 ângulos de 60, pois a soma de seus ângulos internos é igual a 180. 180 dividido por 3, 60, 60. É o único triângulo que tem 3 ângulos iguais, certo? O hexágono regular, você marcando um ponto no centro dele, você obtém, e ligando, né, o ponto a cada vértice, você vai ter 6 triângulos equiláteros. Então, como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Né? L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. E se eu tenho 6 triângulos equiláteros? Eu vou multiplicar por 6. Então, a área do hexágono é a área de um triângulo retângulo multiplicada por 6. De um triângulo equilátero multiplicado por 6. Aí você vai ter a área do hexágono. O hexágono, particularmente, ele tem outra fórmula para calcular a área, certo? A outra forma que nós temos é que, partindo do centro dele,
ao lado oposto, perpendicular, certo? Com a base. Isso aqui é chamado de apótema. Então, se tu tens o lado do triângulo, ou os lados do hexágono, e tem o apótema dele, você calcula a área, pois o produto entre apótema e perímetro, o que é o perímetro? A soma de todos os lados, dividido por 2 vai dar a área. Ou seja, o resultado daqui dá o mesmo daqui, dessa fórmula. Certo? Então, um é independente do outro. Agora vamos ver a fórmula do volume do cone e da pirâmide. Qual a diferença do volume do cone e pirâmide para o prisma e o cilindro? O volume do prisma e do cilindro a gente viu que é a área da base vezes a altura. Já a área do cone e da pirâmide, já o volume do cone e da pirâmide vai ser o mesmo esquema. A área da base vezes a altura, porém dividido por 3. Como é que você vai memorizar? Se tiver bico, se formou bico, divide por 3. Então o volume tanto da pirâmide como do cone vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. O cone tem a sua base um círculo. Lembrando que a área de um círculo é πr ao quadrado. Então você bota πr ao quadrado e multiplica pela altura. A altura do cone parte aqui, ó, do vértice até o centro dele. Então perpendicular, certo? Então, a área da base, que é um círculo, vezes a altura do cone, nós temos o volume dele. A pirâmide segue o mesmo padrão. Não tem bico? Se ela tem bico, divide por 3, certo? Aí a pirâmide é como o prisma, né? Pode ser triangular, sua base, quadrangular, hexagonal, aí vai depender da questão, certo? Mas, em termos de volume, a gente vai sempre calcular a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 3. Então, o bizu é o seguinte: o volume é a área da base vezes a altura. Mas se tiver bico, divide por 3. Certo? É o bizu que eu posso dar a vocês. A altura da pirâmide, tenho aqui um exemplo, ó, ela parte do vértice até o centro dela. Aqui eu tenho a altura e tenho o apótema dela. Certo? E aqui é importante essa relação para calcular algumas situações que iremos precisar, dependendo da questão. Mas em outra aula eu mostrarei isso. Agora vamos ver o volume de uma esfera. Uma esfera é uma bola, certo? Então, ela não tem bico, não tem base paralela como o caso do prisma, e não tem bico como o cone e a pirâmide, certo? Então a fórmula é totalmente diferente. A fórmula da circunferência é 4πr ao cubo dividido por 3. Aí você vai ter que decorar. 4πr ao cubo dividido por 3. Calcula o volume, né? Π vale aproximadamente 3,14 e o raio vai depender do que for dado aqui da esfera, certo? Um bizu que eu costumo ter, para não esquecer da fórmula totalmente do volume da esfera, é que eu lembro da fórmula do comprimento de uma circunferência, que é 2πr, a fórmula do comprimento, certo? E faço o seguinte: a fórmula do comprimento da circunferência é 2πr. Aí aqui tem o expoente 1 e embaixo tem o denominador 1. Aí o que é que eu faço? Eu somo duas unidades a esse número 2, a esse expoente 1 e a esse denominador 1. Quando eu somar duas unidades a esse 2, veja que 2 mais 2 vai dar esse 4. Quando eu somar duas unidades a 1, que é expoente, vai dar 2 mais 1, 3. E no denominador, 1 mais 2, 3. Certo? Então, pode ser que dê um branco, a pessoa não lembra da fórmula, tenta lembrar desse macete aí pela fórmula do comprimento da circunferência. Aí você lembra da fórmula do volume de uma esfera.